Você já ouviu falar no ciclo da autossabotagem? De quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas acontece alguma coisa na sua cachola que entra no meio do caminho e atrapalha todos os seus planos? O meu nome é Sabrina Amaral, eu sou psicóloga, especialista em neurociência do comportamento humano e hoje nós vamos falar para você um pouco sobre a inteligência positiva, ajudando você a identificar o ciclo de autossabotagem e principalmente como é que você faz para quebrar esse padrão. E antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de muitos conteúdos como esse que vão levar sua competência para um próximo nível. Ative o sininho para receber as notificações e fique por dentro das competências dos profissionais mais desejados do mercado. Muito bem? E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre sabotagem e inteligência positiva. Da onde que veio o termo inteligência positiva? O termo veio desse livro que tem o mesmo nome, o autor é o Shirzad Chamini, e ele traz uma definição a respeito do funcionamento da mente. A sua mente é a sua melhor amiga, mas também pode ser a sua pior inimiga. É o famoso ciclo da autossabotagem. E o Shirzad ele diz o seguinte: a inteligência positiva ela vai medir o seu coeficiente de positividade. Você não tem um QI? Então você tem também aqui um QP. E o que isso significa? É uma força relativa a dois modos de enfrentamento da sua mente. Você tem um lado que é um lado sábio, que sabe o que precisa ser feito, que tem consciência dos recursos e de como especificamente executar, mas você tem um lado que é um sabotador, que vai tentar colocar água aí na sua sopa para que as coisas não aconteçam da maneira que você gostaria. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você tem uma reunião importante de trabalho no dia seguinte, em que você vai apresentar o resultado de um projeto ou ensinar uma nova metodologia para várias pessoas e você entra num estado de ansiedade. Gente, ansiedade é normal. Aliás, eu vou deixar em algum lugar aqui um link que fala sobre o quanto as emoções elas são às vezes mal interpretadas pelas pessoas aqui. Bom, nessa seguinte situação de ansiedade, as pessoas ficam nervosas, ficam preocupadas e interpretam isso como algo negativo. Será? E se essa ansiedade ela pudesse trazer para você alguns recadinhos do tipo, olha, não deixa para a última hora, dê o seu melhor, se esforce para conseguir fazer aquilo que você precisa. Preste atenção aos detalhes na hora de você apresentar a reunião. A ansiedade, ela vem como uma bomba de energia, de combustível, como a adrenalina e o cortisol, que vão trazer para você um estado de super performance. Você vai sair daquele estado normal, né? O coração acelera, a respiração fica mais ofegante e ela vem trazer essas contribuições. Por outro lado, você pode interpretar a ansiedade como algo negativo, perder uma noite de sono e ficar ruminando pensamentos disfuncionais do tipo, nossa, vai dar tudo errado, eu estou muito ansiosa para essa apresentação e se me der um branco, meu Deus, eu não vou conseguir. E no dia seguinte, talvez isso se transforme numa profecia autorrealizável de fracasso, porque você de fato não conseguiu lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos neste momento. Acontece que na nossa mente nós temos alguns personagens que habitam, né? Quem já assistiu aquele filme da Pixar, aquela animação que é o Divertidamente, vai entender bem do que eu tô falando. Se você não viu, esse é um must watch que você precisa colocar na sua listinha ali. Então, ela fala de uma personagem que tinha emoções básicas na sua mente num painel de controle, cada uma eventualmente tomava a frente. Então você tinha a raiva, que é esse vermelhinho aqui, a nojinho, que é essa verdinha, a alegria, superestimada na minha opinião, a tristeza e o medo, tá? E o que esses personagens da mente eles fazem, pessoal? Eles dão origem ao que nós chamamos dos nossos sabotadores. Eu gosto muito desse meme do Scooby-Doo, que ele fala assim, finalmente eu descobri a pessoa responsável por todos os meus problemas, e quando ele tira a máscara, é ele mesmo.
A questão é que os sabotadores, eles são parte da esfera humana, da condição humana, é um fenômeno universal. É um conjunto de padrões automáticos e habituais que são construídos durante a nossa infância. E ele tem a função de proteger e ajudar a lidar com as situações vistas como uma ameaça. Então, às vezes você cresce em ambientes que são mais instáveis, que são mais disfuncionais, que tem pais de um estilo A ou B, e a criança vai sempre buscar se adaptar a isso, produzindo esses mecanismos, essas formas de agir e interagir, tá? Acontece que quando nós crescemos e nos tornamos adultos, elas passam a ser habitantes desnecessários e invisíveis na nossa mente. A gente nem percebe que eles estão lá, mas eles estão nos atrapalhando e às vezes nos puxando, que nem nessa imagem que você está vendo aí, da cordinha segurando a pessoa que precisa fazer acontecer. Se você não conhece os seus sabotadores internos, não leu o livro do Shirzad ainda, eu vou deixar aqui um link para vocês fazerem um teste gratuito e identificar tanto o seu nível de QP, que é um dos testes, como identificar e avaliar quais são os seus sabotadores e o nível de intensidade que eles operam na sua vida, tá? Então, vou deixar aqui no vídeo, mas também na descrição também para vocês poderem fazer o teste e se conhecerem melhor. E nós temos muitos sabotadores, mas tem um que ele é comum a todos. Sabe o filme que deu origem à série? Então, é o crítico, o nosso principal sabotador. E nós temos, além de um sabotador principal, que nós chamamos de sabotadores cúmplices, são os ajudantes dos nossos sabotadores principais. Então, dois conceitos importantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro é o que nos leva a desenvolver esses sabotadores. Nós temos 3 motivações primárias que são a base para as nossas necessidades de sobrevivência emocional. Então, a gente tem uma necessidade de independência, que é de estabelecer limites ali em relação aos outros, uma necessidade de aceitação, porque a gente quer manter uma imagem positiva aos olhos das outras pessoas, e nós temos a motivação de segurança, que traz o intuito de controlar as ansiedades da vida para afastar ou minimizar esses sentimentos que são mais desconfortáveis. Mediante essas 3 motivações, a gente soma nessa continha 3 estilos diferentes de você lidar com as suas necessidades básicas, que a gente pode fazer uma associação aqui à luta, fuga e congelamento. A gente tem a afirmação, a conquista e a evitação. Na afirmação, o foco está em ir para a luta, em agir, em atuar de forma ativa para resolver um problema. No conquistar, o foco está em se dedicar para atender necessidades. Então, você entra numa função de olhar no entorno, você tira o foco, você do centro das coisas, para buscar maneiras, alternativas e pessoas que vão ajudar você a atender essas necessidades. E aí você tem a evitação, que é quando você se afasta das pessoas ou das atividades no intuito de se autopreservar daquilo, tá? Então, recapitulando. Nós temos sabotadores cúmplices além do crítico, e o que vai definir se a gente tem um sabotador A, B, C ou D? Primeiro, a motivação que a gente tem como principal, e segundo, o estilo de enfrentamento favorito que nós temos para desenvolver essas pessoinhas na nossa mente. Quando você fizer o teste, vai ficar tudo mais claro, que vem bem descritivo ali no relatório que ele gera no final. Quando a gente cruza esses 2 índices, vamos dizer assim, a motivação com o estilo, você vai ter os sabotadores. Então, quando eu tenho uma ação, né, como estilo de enfrentamento favorito, eu vou ter os sabotadores controlador, o hiperfazedor e o inquieto, dependendo daquilo que está me motivando no momento. Quando eu tenho um estilo voltado a conquistar outras pessoas, eu vou ter dentro das minhas categorias de sabotadores o insistente, o prestativo e o hipervigilante. E quando eu estou na evitação, eu tenho aqui o esquivo, a vítima e o hiperracional, tá? Por que é importante você fazer o teste e entender a definição de cada um deles, o conceito? Para que você possa ter um pouco mais de controle e governança e perceber quando eles atuam na sua mente.
Hoje eu não vou entrar em detalhes no descritivo do que é cada um deles, porque senão ela vai ficar muito longa. Eu estou mais interessada em dizer para vocês como é que vocês podem driblar isso de agora em diante. Então vamos entender como é que a gente pode trabalhar para vencer os nossos sabotadores? Quais são essas estratégias práticas que você pode adotar a partir de agora para colocar a sua mente para trabalhar a seu favor? Bom, no livrinho do Shirzad, que se você tiver a oportunidade de ler, ele vai trazer uma linha de 3 pilares para você trabalhar qualquer sabotador, independente se é um crítico, se é um hiperfazedor, se é um esquivo, o que quer que seja. Primeiro, a gente tem que trabalhar um enfraquecimento desses sabotadores, e uma boa estratégia para isso é conhecer o perfil de cada um deles para a gente saber aonde desativá-los. Segundo, fazer crescer aquele modo sábio que a gente tem dentro da gente, e fortalecer essa musculatura cerebral para a gente ter um pouco mais de flexibilidade psicológica, que ele chama de QP, esse coeficiente de positividade, para lidar com as adversidades da vida. Sabrina, dá para você traduzir isso em ações práticas? Dá. Primeiramente, você vai começar atuando com o pai de todos, que é o crítico. De que maneira? Primeiro, tomando consciência de que todo mundo tem um crítico. Eu tenho, você tem, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo. A humanidade tem um crítico dentro dela. Esse crítico ele tem uma tendência a trazer um viés negativo dos acontecimentos, das pessoas e das situações. Ele vai querer mostrar para você o pior lado, enxergando assim os defeitos, as tendências negativas, e ele trabalha sempre de parzinho com um sabotador cúmplice, que você vai saber qual que é o seu quando fizer o seu teste, tá? E quais são os pensamentos automáticos que vêm desse sabotador? Ele pergunta, nossa, o que tem de errado comigo? O que tem de errado com você? O que tem de errado com as pessoas, com as circunstâncias ou com os resultados? Ele já parte do pressuposto de que tem algo errado ali e ele precisa fazer o quê? Criticar. Como é que a gente enfraquece o crítico, Sabrina? Primeiro, aceita. Não adianta você querer dizer assim, eu vou ignorar o meu crítico, eu vou lutar contra ele, sabe? Você vai entrar numa queda de braço ali que com certeza você vai perder. Então aceita, o crítico vai estar lá e eventualmente ele vai estar com uma voz mais alta, mais ativa em você e uma voz menor e menos ativa, dependendo da forma que você maneja a situação. E manejar é diferente de lutar, tá? Então, você pode começar observando e pontuando quais são os pensamentos que você tem a respeito de uma circunstância e o que você sente em relação àquilo. Por fim, você vai reconhecer que eles pertencem ao seu crítico. A gente vai fazer um trabalho de dissociação, né? De você identificar a voz dessa pessoinha que te habita. Você pode dar um nome para ele. Eu chamo o meu de hominho. O hominho, quando ele começa a falar na minha orelha, eu já percebo que eu começo a ficar ativada, irritada, mal-humorada, preocupada, ansiosa. Eu falo, opa, a fisiologia está me dizendo de que o hominho está buzinando aqui na minha orelha. Então, identifique as 3 formas que ele usa para te sabotar. Se ele faz isso através de você mesmo, através de uma influência do outro ou das situações, tá? Quando essa ação do crítico está direcionado a você mesmo. Dá uma olhada nesse quadrinho, olha que legal. É o nosso cérebro falando assim, puxa, como as coisas estão indo bem? Pera, estão indo bem demais. Pá! E aí você aperta o botãozinho ali da autossabotagem. Então, separe as coisas. Quando vier um julgamento para você, uma autocrítica do tipo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu faço tudo errado, eu não consigo. Separa as vozes, você vai dizer, esse meu crítico está ativado e ele está me dizendo de que eu não sou capaz. E isso é só um pensamento. É uma voz que ele está me dizendo. E pensamentos não são fatos, pensamentos são só ideias. Como qualquer ideia, eles podem e devem ser questionados. Faça uma retrospectiva de todos os acertos que você já teve, de todos os elogios e reconhecimentos que você já recebeu, seja a nível pessoal ou a nível profissional, que são dados, fatos e evidências de que sim, você é capaz, independente do que o seu crítico fale para você. E se pergunte, como é que você conseguiu isso? E como é que eu posso adaptar o que funcionou ou não funcionou para essa situação? Quando a gente fala da ação do crítico através dos outros, existe uma tendência a terceirizar a responsabilidade, a culpa pelas coisas que nos acontecem. Olha esse quadrinho de novo, que bacana. Nossa, eu estou decepcionado com você.
Não, você está decepcionado com a idealização que você tinha em relação a mim. Então vamos trazer uma responsabilização para aquilo que é nosso e parar de terceirizar a culpa pelo que nos acontece pelas nossas pessoas e pelos ambientes. Reconheça o seu crítico em ação. Quais são as vozes que ele vai te falar? Você não tem jeito mesmo. O meu crítico está me dizendo que você não tem jeito mesmo. É sempre assim, ele sempre repete todos os erros, todas as vezes. É impossível conseguir contar com ele. Pera, isso sou eu, é o meu crítico direcionando esse julgamento para o outro. Será que sempre, em todas as vezes, em nenhuma circunstância ele acertou? Será que ele nunca me contribuiu, foi meu parceiro de alguma forma? Existe uma tendência a gente distorcer e colocar as coisas num lugar bem extremo, né? Então procure discernir ao invés de você criticar. Observe os fatos, mas sem atribuir juízo de valor e interpretação. E evite usar adjetivos ou maximizações, né? Sempre, nunca, toda vez, é sempre assim. Não use esse tipo de frase feita. Lembre-se de que o outro também tem os seus sabotadores, que da mesma forma que você, se você tem um crítico voltado para o outro e a pessoa tem um crítico voltado para ela mesma, isso aqui é pura nitroglicerina para dar um conflito, uma explosão e coisas que não vão ser construtivas. Explore as causas e as necessidades do comportamento do outro. Isso vai ajudar você a ter um olhar mais compassivo, mais generoso e até mais consciente daquilo que é seu, que eventualmente você pode estar projetando na outra pessoa. Hashtag fica a dica. E aí sim, veja como você pode ajudar. Terceiro, quando você direciona esse viés crítico para situações. Quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, vai lembrar de um personagem de desenho animado que era o leão e a hiena, era o Lip e o Hard. O Hard, que é esse cidadão que tá aí, ele ficava assim: meu Deus, céus, a vida, o azar, nossa. E aí ele fica se lamentando, reclamando, se vitimizando, se arrastando. Reconheça a voz do seu crítico em ação. Ele vai ficar dizendo para você: é uma catástrofe, é o fim do mundo, é uma situação terrível. Respira e separa. O meu crítico está me dizendo que é uma situação terrível, mas será que é mesmo? Não condicione a sua felicidade no quando. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido no trabalho. Quando eu terminar o projeto. Quando eu sair de férias. O quando é um alvo em movimento. E é uma promessa que você nunca vai conseguir cumprir. Ele é como assim... uma miragem no deserto que você parece que está perto dela, mas ele nunca chega. Substitua o quando por agora, né? Então, o que eu consigo fazer agora? O que está na minha mão, que depende só de mim para eu poder dar andamento nessas coisas? E evite ficar se comparando às outras pessoas nessas situações. Então, traga uma consciência por aqui agora, observe o que está na sua mão. Por mais que a situação pareça perdida, sempre tem uma pequena parte do problema que você pode minimamente influenciar ou direcionar, ok? Segundo pilar, ativar um modo sábio. Como é que a gente ativa esse lado, essa musculatura emocional no cérebro? Mais um cartoon aqui para vocês, entre o sábio e seu discípulo, e ele pergunta, mestre, como eu faço para me tornar sábio? E ele diz, boas escolhas. Mas mestre, como fazer boas escolhas? Com experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Então, meus queridos, vou deixar aqui em algum lugar também um link que fala sobre como você transformar o erro em aprendizado. A gente não gosta de errar, apesar de saber que o erro é a melhor ferramenta para gerar desenvolvimento e crescimento na gente, né? Então, é através dessas experiências de vida, dos nossos erros e da nossa imperfeição, que a gente vai se desenvolver enquanto ser humano. Então, não adianta você querer ser o senhor ou a senhora perfeitinha em relação aos acertos. Abraça que você é um ser imperfeito, com defeitos e que essas coisas vão acontecer. Ficar se criticando não resolve. E aqui nós temos 6 passos para você ativar o modo sábio. Primeiramente, tenha uma empatia e compaixão com você e com os outros. Adote uma postura curiosa em relação a você e os acontecimentos, como uma criança que está descobrindo o mundo. Se você dá uma caixinha de fósforo para uma criança e ela nunca viu aquilo antes,
ela vai fazer um instrumento musical, ela vai abrir a caixinha, ela vai tirar o fósforo, ela vai fazer casinhas, ela vai comer o fósforo, depois ela vai acender o fósforo para, enfim, descobrir para que ele serve. Quando você entrega essa caixinha para o adulto, ele abre só e risca, né? Então é você ter um olhar mais curioso para fazer experimentos, tentar coisas novas, inovar, né? Qual é um modo completamente novo de eu poder fazer essa mesma coisa que eu faço do mesmo jeito repetidamente? Abrace essa incerteza. Quando você navega, é melhor você ter uma bússola do que um mapa. Né? Então tenha um norte de onde você quer chegar, mas faça isso de maneira flexível. Observe como que as intempéries, como o seu ambiente, as pessoas, isso influenciam e vá ajustando esse plano. Então, ative esse poder do sábio que leva a uma ação pura. É o foco no agora. Não é no amanhã, quando alguma coisa acontecer. Não é no passado, daquilo que já aconteceu, mas é aquilo que está na minha mão agora. E mantenha um olhar assim de flexibilidade em relação àquilo que possa ser revisto, né? Aí eu acertei. Como é que eu posso transformar esse insight num hábito? O que eu consigo rever em termos dos meus comportamentos e das minhas atitudes para poder chegar lá? E por último, e não menos importante, para você conseguir fortalecer o seu QP, você precisa do quê? Repetição. Conhece aquela frase que me diz, me dê um pensamento e eu te darei uma emoção. Me dê uma emoção e eu te darei um comportamento. Me dê um comportamento e eu te darei um hábito. E desse hábito virá o meu caráter. Então, meus queridos, nós temos aqui a faca e o queijo na mão, com paciência, com dedicação, com compromisso de fazer de novo e de novo e de novo, até você conseguir ter essa flexibilidade psicológica, aumentando o seu nível de inteligência positiva, tá? O sucesso é conquistado através da repetição. A excelência em si, ela não é uma habilidade, ela é uma competência que vem de um hábito, tá? E por último, e não menos importante, eu quero deixar uma frase de fechamento para vocês do Epiteto, e ele diz: o que perturba o ser humano não são os fatos em si, mas a interpretação que eu faço dos fatos. Então, esteja atento a como os seus sabotadores coadjuvantes estão atuando com o seu modo crítico para contribuir com o seu sucesso ou com o seu fracasso. Eu espero que esse vídeo tenha sido contributivo para você. Aumente cada vez mais o seu modo sábio e compartilhe com outras pessoas que você acha que precisa ver esse conteúdo e vão se beneficiar dele, tá bem? Um beijo e até a próxima!